Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao podcast Na Pele. Na Pele Podcast, o nome, né? Eu nem sei como é que eu botei o nome lá. Eu acho que é Na Pele Podcast. É Na Pele. Estou com a tela ligada ali do nome. Bom, esse podcast ele nasceu para leitura desse livro. Você que está no Spotify, você não está ouvindo, não está vendo, mas tem um livro que eu comecei a ler. A galera do Instagram também. Eu vou ter que trocar de óculos, porque senão eu não consigo fazer a leitura. Esse, esse livro eu ganhei de um casal de pastores que me acompanha. Só que eu estava enfrentando muita dificuldade para poder conseguir ler. Não estava conseguindo ler de jeito nenhum, enfrentando uma batalha, literalmente uma batalha mesmo, para eu conseguir me manter acordada para poder conseguir ler. Então, o que, é que eu pensei? Se eu ativar o modo trabalho, eu vou conseguir. Porque se eu deitasse na cama, eu dormia. Se eu sentasse aqui para poder ler, eu me distraía com outras coisas e ia fazendo outras coisas e não conseguia concluir o que eu tinha que fazer. Então, o que eu pensei? Vou começar a ler para os meus seguidores, né? Porque assim o modo trabalho vai estar ativado e eu vou conseguir ler. Então, no primeiro episódio desse podcast, a gente falou sobre a introdução, eu fiz uma resenha sobre a história, sobre tudo, e ele é dividido por capítulos. Quer ver? Quer ver não, né? Quer ouvir, né? Quem está no Spotify não está conseguindo ouvir, não vai conseguir ver, mas você que está no YouTube vai conseguir, pessoal do Instagram também. É um, dois, três, são três capítulos. E hoje eu quero ler, nesse segundo episódio, o título é Você Não Precisa Viver nas Trevas. É um rolezão, né? Pessoa que tem a mente conturbada por causa de pensamentos. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, hoje não tanto. Hoje não acontece tanto, mas a briga contínua com os pensamentos é terrível. É terrível, uma briga o tempo inteiro brigando com o que vai pensar, o que vai pensar, o que vai pensar. Enfim, então vamos lá. Eu vou começar a leitura desse capítulo e depois eu faço venho com o áudio depois com uma resenha, porque eu não sei se vai ficar muito grande, né? Mas é para não ficar muito grande, eu eu faço uma resenha depois para vocês, tá bom? Então vamos lá. Falei o autor do livro, você que está nesse segundo episódio, sugiro que você escute o primeiro episódio. Aqui no Spotify tem todos os episódios desse livro. O nome do livro é Quebrando Correntes, Vencendo o Maligno. É do Neil T. Anderson. Eu acredito que ele é um pregador americano. Ó, o pessoal do YouTube consegue ver aqui. O pessoal do Instagram também vai aparecer espelhado, mas aí depois vocês conseguem visualizar. Bom, então vamos lá. Você não precisa viver nas trevas. No início do meu processo de compreensão desses conceitos, um conselheiro cristão me pediu que eu avaliasse espiritualmente uma das pacientes. Ele a havia submetido a vários testes psicológicos, mas não detectara a causa do seu problema. Depois de 4 anos de aconselhamento sem resultados, o conselheiro finalmente considerou a possibilidade dela estar em algum tipo de escravidão espiritual. Naqueles primeiros anos de aconselhamento, ela escreveu a seguinte oração a Deus. Vamos lá. Onde você está? Ela começa a carta assim: Querido Deus, onde você está?
Como pode assistir ao meu sofrimento sem me ajudar? Estou sofrendo tanto e você não se importa? Caso se importasse, poria fim a essa dor ou deixaria que eu morresse. Eu o amo, mas você parece tão distante. Não posso ouvi-lo, senti-lo ou vê-lo, mas devo acreditar que você está aqui. Senhor, eu os ouço e os sinto. Eles estão aqui. Deus, sei que você é real, mas neste momento eles são mais reais para mim. Por favor, Senhor, faça alguém acreditar em mim, porque você não faz eles pararem. Por favor, Senhor, por favor. Se você me ama, vai me deixar morrer? Uma ovelha perdida. 10 minutos mais tarde, ela tentou o suicídio com uma dose de remédio sem sucesso. O reino das trevas era muito mais real para ela do que a presença de Deus. Nas últimas décadas, encontrei centenas de cristãos como a mulher que escreveu essa carta, comovente. A maioria não tentou se matar, porém, muitos relataram pensamentos indistintos e sombrios sobre suicídio. Quase todos confessaram a presença deles, vozes ou sensações interiores que os molestavam, assombravam, tentavam, acusavam ou ameaçavam, muitas vezes advertido as pessoas que marcam consultas comigo de que ouvirão mensagens do tipo: não vá, ele não pode ajudá-lo, ou que terão pensamentos perturbadores na primeira pessoa do singular, por exemplo, não quero ir, ou já tentei isso antes, não funcionou. Uma pessoa escreveu: todas as vezes que tento conversar com você ou penso em fazê-lo, fico completamente travado. Vozes dentro de mim literalmente gritam: não. Considerei até suicídio. Por fim, a essa batalha interna terrível, preciso de ajuda. Muitos outros cristãos, dos quais trato, não reclamam de ouvir vozes, mas seus pensamentos estão tão confusos que sua caminhada diária com Deus se torna frustrante e improdutiva. Quando começam a orar, pensam em 1 milhão de outras coisas que deveriam estar fazendo. Sentam-se para ler a Bíblia e um bom livro cristão, mas não conseguem. Presta bastante atenção nisso. Você que está no Spotify, essa parte, você grava essa parte que depois a gente vai voltar nela. E você também, o pessoal do YouTube também, o pessoal do Instagram também. Sentam-se para ler a Bíblia ou um bom livro cristão, mas não conseguem se concentrar ou ler durante alguns minutos e, de repente, se dão conta de que seus pensamentos estão a quilômetros de distância. Quando têm uma oportunidade de servir ao Senhor, de alguma forma, são confrontados por pensamentos desanimadores de insegurança. Não sou um cristão forte. Não sei o suficiente sobre a Bíblia. Ainda sou atormentado por pensamentos pecaminosos. Ou não tenho muitos dons espirituais. Em vez de serem vitoriosos, produtivos e alegres, esses cristãos arrastam-se pela vida, buscando simplesmente não desfalecer até a vinda de Jesus. Sem dúvida, deve sem dúvida, isso se deve, em parte, à falta de disciplina mental e aos padrões da carne, mas pode também refletir a fraude do inimigo. Já vi milhares de pessoas serem libertas desse tipo de tormento mental. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui agora para a gente poder conversar um pouco, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Quando eu falei para vocês que eu comecei esse podcast por causa
do modo trabalho ativado, porque isso que relatou nesse capítulo estava acontecendo comigo. Existem informações nesse livro de libertação que o mundo espiritual, de uma forma maligna, não quer que eu tenha acesso. Mas aí, o que o inferno não contava que eu faria? Um podcast, entende? O inferno não contava com isso. Porque o que eu pensei? Se eu ativar, porque eu tenho um compromisso muito sério com o meu trabalho. Então, o que eu pensei? Se eu ativar o modo trabalho para poder ler para os meus seguidores, eu vou conseguir ler. E, de fato, eu tenho conseguido ler, porque eu não estava conseguindo. Todas as vezes que eu peguei no livro, todas as vezes que eu peguei, ou eu dormia, ou eu me distraía, ou algo acontecia, e eu não conseguia concluir, entende? Não conseguia concluir. Por isso que esse podcast nasceu. Por isso que ele nasceu. Por causa disso, por causa dessa necessidade. Só que muitos se rendem. Muitos se rendem. Nem todo mundo tem a mentalidade, né, a percepção de criar mecanismo para poder se ver livre dessas vozes, né, para poder se ver livre desse julgamento, dessa acusação. Por isso que hoje eu entendo que muitos cristãos caem por causa disso. Hoje eu entendo isso. Porque quando eu era bem jovenzinha, minha mãe mandava a gente para a igreja para a gente não ficar na rua. Depois eu fui crescendo, fui ficando adolescente, já não queria estar na igreja mais. Só que a raiz, eu até escrevi sobre isso no site hoje. A raiz da minha família é uma raiz espírita, porque minha mãe era enfermeira e ela também era cartomante. Ela era enfermeira no mundo, né, para as pessoas, a profissão dela era essa, mas eu lembro de muitas pessoas estarem indo lá para poder jogar cartas com ela. Então, depois eu fiquei mais, assim, uma adulta que não era muito adulta, né? 18, assim, 19 anos, sabe? E eu estava indo numa igreja, e a palavra de uma pastora me tirou da igreja. Uma palavra que eu recebi me tirou da igreja. Mas o que eu entendo hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje? A gente precisa parar de vitimismo. A gente precisa parar de mimimi. Porque se eu saio da igreja, se eu saio da presença do Senhor por causa de uma pessoa, eu não estou ali por causa dele, eu estou por causa das pessoas. Porque quando você se encontra verdadeiramente com Jesus, quando você se encontra com ele verdadeiramente, não tem como você não querer servir a ele, você estar com ele, querer fazer as coisas para ele, agradar. Eu não precisaria estar fazendo isso, esse podcast. Mas, de alguma forma, o nome dele é glorificado. Entende? Quando eu venho aqui, abro 3, 4 câmeras para poder ficar no Instagram, ficar no Spotify com vocês aqui me ouvindo. Quando eu faço isso, é uma forma de glorificar o nome dele. Entende? Então, uma coisa que eu escrevi no site hoje também foi: até as merdas ele sabia, ele ia usar. Até isso ele já sabia que ia acontecer. Até as coisas ruins ele já sabia que ia acontecer. Então, todo o seu processo, até isso ele sabia. Todo o meu processo ele sabia. Então, a mentalidade que eu tenho hoje, só se ele falar para mim, eu não te quero mais. Porque não vai ser pessoas que vai me tirar. Porque eu sei do lixo que ele me arrancou. Eu sei de onde ele me tirou. Vocês estão pegando isso? Eu sei de onde ele me tirou. Então, é muito importante que a sua mentalidade seja uma mentalidade ativada. É muito importante que você tenha uma mentalidade desperta, uma mentalidade inteligente. O Senhor vai te acusar? Óbvio que não vai.
Ele vai te maltratar, ele vai te destratar? Óbvio que não vai. Então, se você escuta coisas do tipo, você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você. Quem é você? Quem é você, Juliana? Para gravar um podcast? Quem é você? Está entendendo? Quem é você para ter um site? Quem é você? O Senhor não vai fazer isso. Não vai. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer morte de cruz por nós. Entende? Então você acha mesmo que ele vai te chutar, te maltratar, te acusar, te destratar? Não vai. Só que presta bastante atenção. A sua mentalidade vai dizer muito sobre os resultados que você vai ter. A forma como você vê o mundo, a ótica que você vê o mundo, vai determinar os resultados que você vai ter. É fácil? Não é fácil. Eu não estou aqui para dizer para você que vai ser fácil. Eu estou aqui para dizer para você que é possível. É possível. Porque passar por coisas ruins, todos nós passamos. Hoje, quando eu estava escrevendo a carta do meu site, a carta do Sou Livre, teve uma hora, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Deixa eu ver aqui. Nossa, a gente está super no tempo. Deixa eu ler para vocês uma coisa. O meu medo é esse podcast ficar muito grande, entendeu? Mas eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você está fazendo alguma coisa, né? Ou está fazendo comida, ou está fazendo janta, ou tá fazendo alguma coisa. E eu estou gravando nesse exato momento com o pessoal do YouTube, ao vivo, gravação, e o pessoal do Instagram também. Mas aí eu quero ler algo para você. Olha só, quando eu estava escrevendo isso aqui, presta bastante atenção. Juliana Medeiros por registro, 39 anos, mãe de dois, Arthur de 20 e Júlia de 16. Me tornei zuíta quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus. O Senhor me deu a oportunidade de começar do zero, sem rastro de ninguém. Ele mudou o meu nome, tá? Minha jornada começa em um lar com raiz espírita. Eu não nasci em um lar cristão. Sou filha adotiva, a caçula de três irmãs. Tem uma coisa que eu quero ler para você aqui. Deixa eu, deixa eu. O pessoal do Instagram vai cair a live deles. O pessoal do Spotify, eu preciso só dar uma pausa e já retorno para eu poder continuar. Teve coisas que eu escrevi aqui, voltando, tá, gente? Voltamos. Teve coisas que eu escrevi aqui que, que são realmente, realmente assim, realmente muito pesadas, entendeu? Mas é uma realidade do que eu vivi. E uma hora que, quando eu estou escrevendo, eu pergunto, quem abusa de uma criança, cara? Sabe? Quem que abusa de uma criança? E foi o que eu pensei na hora que eu estava escrevendo. Então, o podcast chama Na Pele exatamente por causa disso, porque foram muitas coisas, entende? Foram muitas coisas mesmo. Então, na hora que essa mulher relata no livro, né, o que ela está passando, o que ela está vivendo, eu super entendo, eu super entendo. Só que a gente precisa entender, é, a gente precisa conhecer o Deus que a gente serve, sabe? A gente precisa conhecer esse Deus. Eu vou ler eu vou ler mais um episódio
que são ideias falsas sobre escravidão. Aí a gente fecha, tá? Esse segundo episódio dessa série, dessa leitura desse livro. Então vamos lá. Ideias falsas sobre escravidão. De onde vêm essas vozes? E qual é a causa de toda a confusão mental que perturba tantas vidas? Uma das principais razões pelas quais cometi erros e não consegui ajudar pessoas em situação de servidão no início, perdão. Uma das principais razões pelas quais cometi erros e não consegui ajudar pessoas em situação de servidão no início do meu ministério foi não saber as respostas para essas perguntas. Pessoal, tá? Vamos lá. Foram necessárias várias mudanças de paradigma para alterar a minha cosmovisão de ocidental para a bíblica. Operei com base em várias ideias falsas sobre o mundo espiritual que tinham de ser dissipadas. É possível que você esteja lutando com algumas dessas concepções errôneas que mantêm os cristãos nas trevas. Número 1. Pessoal que está no Spotify, você pode anotar isso, tá? Sugiro que você anote isso. Os demônios eram ativos durante o ministério terreno de Cristo, mas a atividade deles cessou. Cristãos que sustentam essa visão não estão adotando a introdução completa de Deus. Espera lá, deixa eu ler isso aqui de novo para vocês. É possível que você esteja lutando com algumas dessas concepções errôneas que mantêm os cristãos nas trevas. A primeira concepção, é isso que quer dizer, a primeira concepção, que os demônios eram ativos durante o ministério terreno de Cristo, mas a atividade dele cessou. Claro que não cessou. E eu falo sobre isso, fazendo uma pausa rápida, eu falo sobre isso na resenha do episódio 1. Na resenha do episódio 1 eu falo sobre isso, porque eu vou falar uma coisa, existem rituais dentro do candomblé que a gente sabe com o que a gente está falando, tá? A gente sabe com quem a gente está falando. E outra coisa, é, existe coisas que são feitas do tipo, a pessoa te abraça aqui, ó, para pegar seu fio de cabelo para fazer macumba. A pessoa, dependendo do que você fizer, se a pessoa está com raiva de você, e se você aborreceu ela, ela pega seu nome, risca você no fogo de pólvora. Então, existe sim, hoje, se você é um cristão, se você que está me ouvindo aqui no Spotify, você que está me vendo no YouTube e vocês do Instagram, se você é um cristão que acha que o mundo espiritual não existe, sinto lhe informar. Os demônios existem, estão aí para quem quiser compartilhar junto com eles, tá? Existe sim. Acorda nisso, hein? Acorda nisso, por favor. Então vamos lá. Cristãos que sustentam essa visão não estão adotando a instrução completa de Deus. À luz do que a sua palavra diz, tampouco estão enfrentando a realidade. O Novo Testamento afirma com clareza que os cristãos lutarão contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Paulo prossegue descrevendo as partes da armadura espiritual que devemos vestir para nos proteger das flechas de fogo do maligno. Em 2 Coríntios 10, 3, 5, Paulo especifica mais uma vez que os cristãos estão travando uma batalha espiritual contra as forças que se levantam contra o conhecimento de Deus. Deixa eu só dar uma pausa aqui.
Você que está no Spotify, eu vou pausar só um minutinho. Vamos voltar à nossa leitura. Bom, então vamos lá. Eu estava lendo, eu vou ler de novo a parte que eu dei pausa, tá? Em 2 Coríntios 10, 3, 5, Paulo especifica mais uma vez que os cristãos estão travando uma batalha espiritual contra as forças que se levantam contra o conhecimento de Deus. Se poderes espirituais das trevas não estivessem mais atacando os cristãos, por que Paulo nos alertaria e insistiria que nos armássemos contra eles? Faz sentido, né? Faz sentido, não faz? Com certeza, a armadura de Deus é para o cristão, não para o incrédulo. Ainda tem isso, tá? Porque aquele que não é cristão, aquele que não pratica, aquele que não cumpre princípios, ele é apenas uma criatura, ele não é filho. Filho é quem obedece, filho é quem cumpre princípios, ele é só uma criatura. Pelo menos até aonde vai o meu entendimento, até onde eu aprendi é isso. E eu achava que eu era filha. Achava que eu estava super, sabe? Achava que eu estava super arrasando. Achava que eu era filha. E não é. Com certeza, a armadura de Deus é para o cristão, não para o incrédulo. Os poderes e autoridades sobre os quais Paulo escreveu no primeiro século ainda são evidentes no início do século XXI. Ainda temos seitas e práticas ocultistas, mas observemos, por exemplo, o surgimento do movimento da nova era. Falei sobre isso também na resenha do primeiro episódio, tá? Você que está aqui no Spotify, que você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu fiz uma resenha sobre o primeiro capítulo. O primeiro episódio, fiz uma resenha sobre o primeiro episódio falando sobre isso. O movimento da nova era nasceu em 2019, quando se acreditava que ia acontecer uma divisão da era, né? Um novo, a era de como é que é? É porque eu já nem lembro mais, mas eu participei do movimento que defendia o movimento da nova era, que pregava-se que era algo mais livre, né? Aquele negócio mais é, uma ação demoníaca deturpada de paz e amor e tranquilidade, desacelerar essas coisas, tá? Isso é real. Isso aconteceu realmente. E ainda tem, gente. Se você der um Google e botar assim, marketing da nova era, tem. Tem tudo da nova era. Tem tudo. E outra que eu vou falar para você que está aqui no Spotify me ouvindo, tá? O pessoal que está no YouTube também, que está me vendo, e o pessoal do Instagram também. Eu não falo daquilo que eu acho, não, tá? Eu falo daquilo que eu vivi na pele. Então, o movimento do sagrado feminino, de colher o sangue menstrual, de misturar na água, de plantar a lua, eu vivi. Candomblé, raspar a cabeça, entrar, ficar recolhida, passar por aquilo tudo, eu vivi 12 anos lá dentro, eu vivi na pele. O nome desse podcast é Na Pele, porque eu falo de coisas que eu vivi na pele. Não é do que eu acho, talvez, quem sabe, não. Tá? Eu dou a cara para bater porque eu vivi e eu falo do que eu vivi. Entendeu? Então vamos lá, vamos voltar. Não há nada de novo sobre a nova era. É claro, as pessoas estão praticando o mesmo velho espiritismo mencionado no Antigo Testamento. É sobre isso, gente. Tudo o que fizeram foi trocar os territórios do médium por canalizar e demônio por espírito guia. Caraca, caraca. Durante muito tempo, eu fiquei me perguntando, eu perguntava para o Senhor assim, Senhor, eu estou falando do lugar que eu frequentava, tá? Quando eu falo assim, quando eu cito, é da onde eu vi. Eu falava assim, eu comecei a falar assim, Senhor, lá dentro tem pessoas boas. Lá dentro tem pessoas que real acreditam que estão fazendo a coisa certa.
Sabe a história de Saulo, que virou Paulo? Que perseguia os cristãos, que matava os cristãos? Ele acreditava na verdade dele, ele achava que ele estava servindo a Deus super correto. Matava cristão, pintava o capeteiro, fazia aquele monte de coisa e tal, achando que estava fazendo certo. Entende? Até Jesus aparecer para ele e perguntar: Saulo, 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 por que me persegue? E aquela luz que ofuscou os olhos dele, ele perguntou assim: mas quem é você? Quem és tu? Quem é o Senhor? Aí Jesus fala: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então ele percebeu ali que a verdade dele não era uma verdade absoluta. Do mesmo jeito, quando o Senhor me chamou, o altar estava assim do lado. Eu sentada numa cadeira assim, na cidade que eu morava, né? Porque hoje o Senhor já mudou minha geografia, mas eu sentada assim e tive uma percepção que o campo espiritual estava parado. Então, quando o Senhor me chamou, ele me chamou numa condição que não deixa vestígio para ninguém falar: ah, eu levei ela, eu ajudei ela. Não, eu estava dentro da minha casa, sozinha, quando ele apareceu. Sozinha, entende? Então vamos lá, senão esse episódio vai ficar gigantesco, né? O reino de Deus é um dos principais temas da Bíblia, mas deve ser entendido em contraste com o reino das trevas. Cara, olha, você que está me ouvindo, eu sugiro que você compre esse livro. Assim que você tiver uma oportunidade, eu sugiro que você compre esse livro, porque é um livro libertador, tá? O pessoal do YouTube também, o pessoal do Instagram também, tá? Quem tiver oportunidade. A batalha de Gênesis e Apocalipse é entre esses dois reinos, entre o Cristo e o anticristo, entre o Espírito da verdade e o pai da mentira, entre os profetas de Deus e os falsos profetas, entre o trigo, meu Deus, filho do reino, e o joio, filho do maligno. Lutar contra as forças espirituais das trevas não é um fenômeno exclusivo do primeiro século, nem é opcional aos cristãos de hoje. O reino das trevas ainda está presente e o diabo ainda anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Assim, Pedro nos instrui, estejam atentos, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento e a sua cosmovisão bíblica não inclui o reino das trevas. A responsabilidade por toda a corrupção infligida por Satanás a você e ao resto do mundo recairá indevidamente sobre você ou Deus. Não entendi essa parte, não. Vou repetir essa parte que eu não entendi. Assim, Pedro nos instrui: estejam atentos, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Se a sua cosmovisão bíblica não inclui o reino das trevas, a responsabilidade por toda a corrupção infligida por Satanás a você e ao resto do mundo recairá indevidamente sobre você ou Deus. Ah, entendi agora. Se você ficar fingindo que é Alice no País das Maravilhas, se você ficar fingindo que Satanás não quer acabar com a sua vida, a culpa não é do Senhor, tá? O mundo tá aí, o mundo espiritual tá aí. Então, você não pode ficar, né? Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Você que está ouvindo esses episódios aqui no Spotify, você que está no YouTube e você que está no Instagram. Fala uma coisa para vocês. Eu sou muito direta nas minhas palavras, tá?
Eu sou muito direta nas minhas palavras. Eu falo com adultos, homens adultos e mulheres adultas, ok? 2, o que a igreja primitiva chamava de atividade demoníaca, agora entendemos como doença mental. Caramba. Afirmações desse tipo minam a credibilidade das escrituras. A revelação divina é infalível. A primeira cristã atormentada por demônios, que foi a, a primeira cristã atormentada por demônios que aconselhei, foi diagnosticada pelos médicos com esquizofrenia paranoide. Após várias tentativas com medicação e várias internações, os médicos, por fim, desistiram dela. O diagnóstico se baseava nos sintomas. A paciente estava quase paralisada pelo medo e era atormentada por pensamentos condenatórios, como quase todos os alvos de ataques espirituais. Qualquer diagnóstico baseado em sintomas observados ou revelados pelo paciente não oferece explicação para a causa. Temos como esquizofrenia, paranoide, psicose e assim por diante, são apenas rótulos que classificam os sintomas. Mas o que ou quem está causando esses sintomas? A causa é espiritual, psicológica, hormonal ou trata-se de um desequilíbrio químico-neurológico? Com certeza, todas essas opções devem ser exploradas, mas se nenhuma causa física ou psicológica for encontrada, não devemos nos surpreender quando psicólogos seculares limitados a uma cosmovisão natural tentam oferecer explicações naturais para problemas mentais. Sua cosmovisão não inclui Deus ou Deus deste mundo. Até muitos cristãos que rejeitam categoricamente a explicação da comunidade científica para a origem das espécies aceitam, com ingenuidade, a explicação de doenças mental do psicológico secular. A pesquisa baseada no método científico de investigação dos problemas espirituais humanos não está incorreta, porém está incompleta, ignorando a influência do mundo espiritual, pois nem Deus, nem o diabo se submete aos nossos métodos. É forte isso, hein? Não se submete aos nossos métodos investigativos. Para sermos conselheiros cristãos eficientes, temos de aprender a distinguir entre doença mental, orgânica ou psicológica e a batalha espiritual pela mente. Foi o que procurei fazer em meu livro sobre a depressão, Finding Hope, Encontrando Esperança Novamente. Pessoal que está no Spotify, depois eu vou deixar esse título desse livro dele nos meus stories do Instagram, tá? Então, se você quiser ter acesso a isso aqui, você pode ou ir no canal do YouTube, que vai estar lá no vídeo de hoje, porque o momento que eu falo que você escuta a minha voz, o pessoal do YouTube está me vendo, o pessoal do Instagram também. A depressão é um problema do corpo, da alma e do espírito e requer uma reposição equilibrada e requer uma resposta equilibrada do corpo, da alma e do espírito. Alguns problemas
são psicológicos e outros espirituais. Creio que esse pensamento cria uma falsa dicotomia, implicando uma divisão distinta entre a alma e o espírito e os espíritos humanos. Não há conflito interno que não seja psicológico, pois nunca há um momento em que a sua mente, as suas emoções e seus desejos não estejam envolvidos. De modo semelhante, não há problemas não espirituais. Não há momento em que Deus não esteja presente, pois ele, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. A Bíblia representa o mundo espiritual invisível, de modo tão real quanto o mundo natural, que enxergamos com os nossos olhos, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Além disso, a Bíblia jamais se refere a qualquer momento no qual remover a amargura de Deus seja seguro. Enquanto vivemos neste mundo, é constante a possibilidade de sermos tentados, acusados ou enganados. Se pudermos aceitar esse raciocínio, deixaremos de nos concentrar exclusivamente em respostas médicas, psicológicas ou espirituais. Em conversa pessoal com o Dr. Paul E. Ebert, professor da Trinity Evangelical Divinity School. Temos um inglês aqui nesse podcast hoje. Ele argumentou que enquanto os cristãos aceitarem uma cosmovisão de dois níveis, com Deus confinado ao sobrenatural e ao mundo natural operando, para todos os fins práticos, segundo leis científicas, autônoma ou cristianismo continuará a ser uma força secularizadora do mundo. Quarto, deixa eu ver como é que está isso aqui. Vamos lá. Quarto, cristãos não podem ser afetados por demônios. Alguns evangélicos acreditam que os cristãos não podem ser afetados ou influenciados por demônios. A mera sugestão de que a influência demoníaca possa ser parte do problema faz com que alguns descartem essa possibilidade com rispidez. Impossível, sou cristão. Esse tipo de pensamento impede a igreja de ter uma resposta adequada e de ajudar aqueles que são alvos de ataques, deixando-os sem esperança, já que a única que pode auxiliá-los não acredita neles, né? Nada tem causado mais prejuízo ao diagnóstico dos problemas espirituais do que essa afirmação falsa. Se Satanás não pode tocar a igreja, porque somos instruídos a colocar a armadura de Deus e resistir ao diabo, a permanecer firmes e a vigiar. Se não podemos ser feridos ou aprisionados por Satanás, porque Paulo descreve nosso relacionamento com os poderes das trevas como uma batalha. Aqueles que negam o potencial do inimigo para a destruição são os mais vulneráveis a ele. Nossa vulnerabilidade à instrução e à influência demoníaca é o tema da parte 2 deste livro. Uau! É muita coisa. É muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu sugiro que você, eu sugiro que você escute esse podcast mais de uma vez para você poder conseguir entender todas as informações
que eu passei aqui, tá? Eu parei no parâmetro quinto, no parâmetro número 5, e a gente vai voltar, tá? A gente vai continuar essa leitura, mas esse episódio eu vou fechar ele aqui. Agradeço por você participar do podcast Na Pele. Deixe seu comentário para mim nas minhas redes sociais, @Juliana Zuita, que eu vou ter o maior prazer em ter você junto comigo, ok? Muito obrigada, seguimos caminhando juntas. Um beijo e até a próxima.